O homem, segundo o coração de Deus, caiu em tentação. Pecou e nós falaremos sobre o pecado do rei Davi logo após a vinheta. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e eu já agradeço a presença de vocês. Eu gostaria de fazer um comunicado aos irmãos em relação aos vídeos que são lançados no canal. Eu estou envolvida em alguns projetos e em razão destes projetos eu não estou conseguindo realizar postagens em outros dias da semana a não ser na segunda-feira. Então, toda segunda-feira nós teremos vídeos novos no canal e eu conto com o apoio e com a presença de vocês. Eu já gostaria de agradecê-los por toda a ajuda que tenho recebido dos meus irmãos. E vamos começar o nosso vídeo fazendo a leitura de 2 Samuel 11, do verso 1 em diante. Eu vou pedir para que vocês acompanhem a leitura. Por favor, tomem as suas Bíblias em mãos e vamos começar a ler. E sucedeu, depois de o ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha, que Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. E sucedeu ao cair da noite que Davi se levantou da sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. E do terraço ele viu uma mulher se banhando, e a mulher era muito bonita de se olhar. E Davi enviou a inquirir acerca da mulher. E foi-lhe dito: não, essa é Batseba, a filha de Eliã, a esposa de Urias. E a pergunta vem: o heteu? E Davi enviou mensageiros e a tomou. E ela adentrou a ele e ele se deitou com ela, porquanto ela estava purificada da sua impureza, e ela retornou à sua casa. E a mulher concebeu e mandou contar a Davi e disse: estou com criança. E Davi enviou a Joabe dizendo: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias até Davi. E quando Urias havia chegado até ele, Davi exigiu dele saber sobre como estava Joabe, como estava o povo e como prosperava a guerra. E Davi disse a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E Urias partiu da casa do rei, e ali seguiu-lhe uma porção de carne da parte do rei. Urias, no entanto, dormiu à porta da casa do rei, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E quando contaram a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa, Davi disse a Urias: não vieste da tua jornada? Por que então não desceste à tua casa? E Urias disse a Davi: a arca e Israel e Judá habitam em tendas, e o meu senhor Joabe e os servos do meu senhor estão acampados nos campos abertos. Entrarei eu, então, na minha casa para comer e beber e deitar com a minha esposa? Como tu vives e como vive a tua alma, tal coisa não farei. E Davi disse a Urias: espera aqui hoje também, e amanhã eu te deixarei partir. Assim Urias permaneceu em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. E quando Davi lhe chamou, ele comeu e bebeu diante dele, e ele o embebedou. E ao anoitecer, ele saiu com os servos do seu senhor para se deitar na sua cama, mas não desceu à sua casa. E sucedeu pela manhã que Davi escreveu uma carta a Joabe
e a enviou por mão de Urias. E ele escreveu na carta dizendo: colocai Urias na linha de frente da batalha mais ardente. Retirai-vos dele para que ele possa ser ferido e morra. E sucedeu quando Joabe observava a cidade que ele designou a Urias para o local onde ele sabia que havia homens valentes. E os homens da cidade saíram e lutaram com Joabe. E ali caíram alguns do povo dos servos de Davi, e Urias, o heteu, também morreu. Irmãos, Davi era verdadeiramente um homem de Deus. Quando o Senhor ungiu a Davi, Davi tinha um coração temente ao Senhor. Deus amou a Davi e Davi amou a Deus. Davi foi um homem obediente ao Senhor. Mas qualquer um de nós que não mantenha a vigilância corre o risco de cair. Eu pergunto a vocês, aonde Davi deveria estar? A Bíblia nos responde em 2 Samuel 11, 1. A palavra de Deus nos diz, ele deveria estar na guerra. Davi não foi à guerra com os seus homens. Ele não foi à guerra estar à frente da batalha com os seus homens. Davi ficou no palácio. A Bíblia nos relata que Davi passou o dia na cama. Em momento algum nas Escrituras, nós vemos falar que Davi, ao se levantar, prostou-se diante do Senhor e orou. Que Davi entoou louvores ao Senhor, ou que Davi fez a leitura do livro das leis. E eles os reis, deveriam ter ao lado de suas camas o livro da lei, para que eles lessem e que a lei ficasse guardada dentro dos seus corações. E Davi se levanta, vai até o terrado, vai até a sacada do palácio, provavelmente admirar a Jerusalém, admirar a nação. E ao fazer isso, ele se depara com uma tentação. Ele vê uma mulher muito bonita se banhando. Ele deveria estar no palácio? Não. Ele não deveria estar ali, mas ele estava. E ao se deparar com aquela cena, aquilo lhe entra pelos olhos, porque os olhos são uma lâmpada para os nossos corpos. É através dos olhos que as coisas acontecem. Ele viu e ele desejou. Ele viu e ele cobiçou. Ao inquirir, ao querer saber quem era aquela mulher tão linda e formosa, ele fica sabendo que ela é esposa de Urias, o heteu. E ele sabia quem era Urias, o heteu. Era um homem fiel a ele, fiel a Deus, fiel à nação de Israel. Era um homem que o amava, que estava disposto a dar sua própria vida por ele. E mesmo assim, Davi envergonha o Senhor, o nosso Deus. Porque quando ele pecou, ele desonrou não somente a pessoa de Urias, mas também ao Senhor, o nosso Deus. E ele manda buscar aquela mulher que ele sabia quem era, que ele sabia a quem pertencia, e se deita com ela. Mal sabia ele o que o pecado que ele cometeu traria de maldição à casa dele. E ele a possuiu, e ela engravidou. Quando ele fica sabendo que ela está grávida, ele trama um plano maléfico contra a vida deste homem. Primeiro, ele tenta fazer com que este homem se deite com a sua esposa, para que ele pense que o filho que ela esperava fosse dele, quando na verdade este filho era do rei Davi. Então ele retira Urias da guerra, dá presente a Urias e manda que Urias vá para sua casa, mas Urias não faz o que o rei mandou. E o rei fracassa em seu plano,
Urias diz quando Davi pergunta: por que você não foi para sua casa? Você já não cumpriu o que você deveria cumprir na guerra? Por que você não vai para sua casa descansar, ficar com a sua esposa? E ele diz: não. Se o meu senhor Joabe está na guerra, os homens de Israel estão na guerra, acampados em terreno aberto, até a arca do Senhor está lá. Por que eu tenho que ter o privilégio de ir até a minha casa? Eu não vou. E Davi continua na sua tentativa de fazer Urias ir para casa, estar com a sua esposa. E ele pede para que Urias fique mais um dia. E ele embebeda Urias, na esperança de que, sobre o efeito do álcool, Urias fosse para casa, possuir a sua esposa. E esta, que já estava grávida, pudesse enganar o seu marido, fazendo ele pensar que o filho era dele. E mais uma vez não dá certo, porque de Deus não se esconde nada. Eu posso esconder as coisas dos olhos humanos, das pessoas que me cercam, mas do Senhor, o nosso Deus, nada fica em oculto. Davi fracassou pela segunda vez na sua tentativa de fazer Urias estar com a sua esposa. Então, ele trama a morte desse homem que o amava, que era fiel a ele, fiel ao povo de Israel, fiel ao Senhor nosso Deus. E ele faz uma carta para Joabe, é a sentença de morte de Urias. E ele faz com que o próprio Urias entregue a sua sentença de morte ao seu executor. E Urias, por ser fiel, ele não abriu a carta, ele não leu a carta. E inocentemente ele vai até o seu senhor Joabe e entrega a mensagem de Davi. Ora, Joabe era um homem de guerra. Joabe executava as ordens do rei. Joabe não questionava as ordens que recebia, ele apenas as cumpria. E ele, lendo o que Davi manda fazer, ele cumpre. Coloca Urias à frente da cidade e este morre. Mas Urias não morre sozinho. Outros homens inocentes da casa de Israel também morrem juntamente com Urias, para que Davi pudesse esconder o seu pecado. E quando a esposa de Urias fica sabendo que Urias está morto, seu marido, ela lamenta e ela chora. Depois que passa aquele período da dor, do sentimento da perda, Davi a toma para si como esposa. Mas Davi já tinha muitas mulheres. Por que Davi fez isso? E nós vamos continuar a leitura, porque quando Davi está tranquilo, matou Urias, escondeu o seu pecado do povo, toma a esposa dele para si, faz dela sua esposa, mas Deus levanta o profeta para confrontar Davi. Deus poderia ter acabado com a vida de Davi, mas Deus amava Davi e sabia que Davi o amava. Mas Davi, talvez pela soberba, tenha ficado cego espiritualmente e achado que ele poderia ter o que quisesse, porque ele era o rei de Israel. E o Senhor manda o profeta Natã falar com Davi. E nós vamos saber disso através de 2 Samuel 12. E o profeta vai até ele, cheio do Espírito Santo, cheio da sabedoria divina, e lhe diz: olha como ele confrontou a Davi. E o Senhor enviou Natã até Davi. E ele veio até Davi e lhe disse: havia 2 homens em uma cidade, um rico e o outro pobre. O homem rico tinha muitíssimas ovelhas e gado, mas o homem pobre não tinha nada, salvo uma pequena cordeira, a qual ele havia comprado e criado, e ela cresceu junto a ele e com seus filhos. Ela comia da sua própria carne e bebia da sua própria taça, e se deitava no seu peito
e era para ele como uma filha. E veio ali um viajante ao homem rico, e ele deixou de tomar do seu próprio aprisco e do seu próprio gado para preparar para o viajante que havia vindo até ele. Mas tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que havia vindo até ele. E a ira de Davi se acendeu sobremaneira contra o homem, e ele disse a Natã: como vive o Senhor, o homem que fez esta coisa certamente deve morrer, e ele deve restituir a cordeira ao quadrúplo, porque ele fez esta coisa e porque não teve piedade. E Natã disse a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei da mão de Saul. E te dei a casa do teu senhor e as esposas do teu senhor no teu peito. E te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora muito pouco, eu te teria dado ainda mais de tais e tais coisas. Por que desprezaste o mandamento do Senhor, para fazer o mal à sua vista? Tu mataste Urias, o heteu, com a espada, e tomaste a sua esposa para ser tua esposa, e o matastes com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque tu me desprezastes e tomaste a esposa de Urias, o heteu, para ser tua esposa. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei o mal contra ti, a partir da tua própria casa, e tomarei as tuas esposas diante dos teus olhos e as darei ao teu vizinho. E ele deitará com as tuas esposas à vista deste sol. Porque fizeste isso secretamente, mas eu farei esta coisa diante de todo Israel e diante do sol. E Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: o Senhor também pôs de lado o teu pecado. Tu não morrerás. Todavia, por este feito, deste grande ocasião para os inimigos do Senhor blasfemarem. Também a criança que te nasceu certamente morrerá. E Natã partiu para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a esposa de Urias deu a Davi, e ela ficou muito enferma. Irmãos, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, quando nós pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós envergonhamos ao Senhor, porque aqueles que odeiam a Deus vão dizer: olha, não era aquele um cristão? Não falava de Deus, não pregava a palavra? Agora olha como está vivendo. Então nós envergonhamos ao Senhor nosso Deus. Nós damos mau testemunho contra o Senhor, o nosso Deus. Nós devemos viver em obediência e santidade. Davi conhecia os mandamentos do Senhor e mesmo assim ele caiu. Mas nós não devemos pegar o exemplo da queda de Davi para justificar os nossos erros e pecados. Porque eu quero saber, você está disposto a perder o que Davi perdeu? Porque a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor enviou por Natã a Davi se cumpriu. Davi não foi morto por Deus, porque o Senhor o amava e sabia que Davi também o amava. E que Davi estava cego pelo seu pecado, pelo seu delito. Ele por um momento se distanciou do Senhor e ficou cego. Imagine o susto que ele levou quando ele foi confrontado pelo profeta. Quando ele se indignou com a atitude do homem rico e disse: esse homem tem que morrer e ele tem que pagar 4 vezes mais do que ele tirou desse homem. Assim como ele determinou a sentença de Urias,
ele também determinou a sentença de sua casa. Davi perdeu seu filho com Batseba. A criança morreu. O Senhor disse que a criança morreria e a criança morreu. Não adiantou Davi jejuar e orar por 7 dias pela vida da criança, porque a palavra do Senhor se cumpriu. E o Senhor não se compadeceu de Davi. E Davi sabia que estava errado, que aquilo estava acontecendo por culpa dele, da sua desobediência e do seu pecado. Aminon, filho de Davi, um dos filhos de Davi, abusou da própria irmã, cometeu um incesto, se deitou com a irmã. E Absalão, filho de Davi, vingou a desonra da irmã, tirando a vida de seu irmão Aminon. Absalão tomou o reino do pai, traiu o pai, tramou contra o pai, do jeito que o profeta Natã disse a Davi que aconteceria. Absalão se deitou com as mulheres do pai, para que todo Israel visse. Ele desonrou o leito de seu pai. Ele queria tirar a vida de seu pai. E no meio de uma batalha, Absalão foi morto. Nós sabemos também que Salomão, quando assumiu o reino de seu pai, tirou a vida de um irmão. Davi sofreu muitas coisas. Davi foi expulso do seu reino pelo seu próprio filho. Davi teve as suas esposas tomadas de si, possuídas por outro homem, e este homem era o seu próprio filho. Um de seus filhos comete algo terrível contra uma irmã e é morto. Algum de nós estamos dispostos a pagar o preço que Davi pagou? E Davi em momento algum murmurou. Davi não falou contra Deus, porque ele sabia que toda esta tragédia havia adentrado a sua casa por culpa dele. Toda destruição, toda miséria que sobreveio sobre ele e a sua família, ele tinha consciência que era a disciplina do Senhor. E que o Senhor estava o disciplinando para não matar. Porque o Senhor conhecia Davi e sabia que ele estava verdadeiramente arrependido. E como eu sei que Davi se arrependeu de verdade? Quando eu leio o Salmo 51. Davi foi apedrejado, criticado, cuspido, humilhado, e ele aceitou a tudo isso em silêncio e sujeição ao Senhor. Algum de nós estamos dispostos a perdermos os nossos filhos por causa do nosso pecado? Nós queremos perder a nossa casa, os nossos bens? Nós não queremos passar pelo que Davi passou. Então, quando você falar do pecado de Davi, eu quero que você pense com cuidado sobre o que você está falando. Porque o que ele pagou, o preço que dele foi cobrado, nenhum de nós queremos viver o que ele viveu. Eu posso ter certeza disso. Não brinquem com Deus. O Senhor só irá disciplinar e açoitar aqueles que ele ama. E por isso ele não matou Davi e o disciplinou. Se você conhece alguém que está desonrando o nome do Senhor, vivendo no pecado e nada acontece, é porque esta pessoa não é filha, ele é um bastardo. Ele não é filho do Senhor. Porque se ele for filho do Senhor, ele vai ser disciplinado. E a disciplina do Senhor dói. A mão do Senhor é pesada. E para finalizar esse vídeo, eu quero ler o Salmo 51 para vocês. Leiam comigo, abram no Salmo 51 e vamos ver o arrependimento do rei Davi. O homem que amava a Deus, o homem que era segundo o coração de Deus, o homem que não vigilou, não foi vigilante, não manteve a vigilância e caiu em pecado, mas pagou um alto preço e em momento algum ele falou contra a pessoa do nosso Deus. Ele blasfemou contra o Senhor, porque ele tinha consciência de que ele merecia tudo aquilo e de que toda aquela tristeza
de que toda aquela dor que ele estava passando, ele era o único culpado. Leiam comigo o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente de minha iniquidade e limpa-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti eu pequei e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas a verdade no íntimo, e a parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebrastes possam se regozijar. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Não me expulses da tua presença e não toma de mim o teu Santo Espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito livre. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, tu, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alto a tua justiça. Ó Senhor, abre os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor, pois tu não desejas sacrifício, senão eu o daria. Tu não te agradas com ofertas queimadas. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, tu não desprezarás. Faz o bem em teu bom prazer a Sião. Constrói tu os muros de Jerusalém. Então te agradarás com os sacrifícios de justiça, com a oferta queimada e a oferta queimada por inteiro. Então oferecerão novilhos sobre o teu altar. Eis aí a oração de um homem verdadeiramente arrependido. Foi essa oração que o rei Davi, aquele homem que pecou contra Deus, fez quando foi confrontado pelo profeta Natã. E eu tenho algo a dizer a você, falso pregador, falso cristão, falso profeta. Os olhos do Senhor estão sobre ti. E peça a Deus em oração sincera que o Senhor venha a castigar você, venha a punir você pela sua mentira e pelo seu pecado que está escondido dos olhos do mundo, mas não dos olhos de Deus. Que você seja assim disciplinado para que não seja julgado naquele grande dia com o mundo. O Senhor está de olho em você. O Senhor tudo vê. E com um Deus Todo-Poderoso, ninguém brinca. Se inscrevam, curtam, compartilhem. Não deixem de nos ajudar. Eu não estou pedindo nada aos irmãos, além do seu gostei, da sua inscrição e do seu comentário. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.